Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante, muito importante. Responsabilidade civil? Nós somos responsáveis pelos outros, pelo mundo? Assim como está na imagem, a responsabilidade, a gente carrega o mundo nas nossas próprias mãos, com todos os conceitos bonitos, prosperidade, respeito, dignidade, confiabilidade, etc. A gente vai ver que sim, devemos ter responsabilidade civil, a responsabilidade que tem pelo mundo inteiro. A gente consegue trazer a redenção agora, cada um de nós. Essa é a nossa responsabilidade. Como o Rebbe traz várias vezes, que se o Beit HaMikdash, o templo sagrado, não foi construído na nossa geração, é como se ele estivesse sendo destruído na nossa geração. Cabe a gente fazer isso. A gente deve se preocupar pelo mundo inteiro. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Noach, é a primeira sirá da Parashat Noach, que é a segunda Parashá da Torá inteira, do Bereshit. No Sefer HaZohar, no livro místico da Kabbalah, da Rabbi Shimon Bar Yochai, nossa Parashá, na página 67b, diz que Noach não pediu piedade por sua geração. Lo ba'a rachamim al alma. E por isso que aconteceu com o dilúvio, que são chamados Mei Noach, como está explicado aqui. E depois o Zohar fala que o Moshe Rabbeinu, por outro lado, ele sim pediu Rachamim, pediu piedade, misericórdia, compaixão de Hashem para sua geração, que foi a geração que fez o bezerro de ouro, que é um pecado muito grande. Na página 68a, o Zohar continua falando sobre Noach e tem uma discussão entre o Rabi Yehudá, que diz que não foi uma falha do Noach não pedir por sua geração, pois Moshe tinha como se apoiar nos avós, nos patriarcas. O Noach não tinha ainda a geração dos patriarcas, veio depois, Abraham, Isaac e Yaakov. Então ele não tinha como fazer nada para conseguir piedade, compaixão de Hashem pelo mundo inteiro. Moshe sim, e ele pediu justamente usando o mérito, os rut dos patriarcas. Enquanto que o Rabi Yitzhak diz, logo depois no Zohar, que o Noah deveria ter pedido mesmo assim. Não tem motivo para não ter pedido, mesmo sem ter os patriarcas como mérito em quem se apoiar. O pai do Rebbe, o Rav Levi Yitzhak, explica que Rabi Yehudá está ligado ao aspecto de Hesed, de bondade, por isso ele defendeu o Noach. Rabi Yitzhak, como diz o próprio nome, está ligado com aspectos de Gevurah, de severidade, por isso ele responsabilizou Noach, mesmo assim, sem ter o mérito dos patriarcas, mas deveria sim ter pedido por sua geração. Mas aprendemos na Torá que devemos julgar todos para o bem, como está na Mishnah em Pirkei Avot, no capítulo 1, Veidan et kol adam lekaf zchut. Você deve julgar toda pessoa pelo lado do mérito positivo. Isso vale para todos, julgar a todos, kol adam, mesmo que tenha a qualidade de severidade, ou vale para todas as pessoas julgarem todas as pessoas, mesmo quem tem o atributo de severidade como o Rabi Yitzhak. E como é que pode, então, ele não ter julgado Noach para o bem? Tem essa discussão também no primeiro verso de Noach. Quando fala Tzadik Abdorotav, a Torá fala que Noach ish Tzadik, ele era um Tzadik, Tzadik na sua geração, acrescenta na sua geração. Então Rashi pega Bedorotav e explica por que na sua geração a Torá fala. Então fala que tem alguns rabinos que
entendem, interpretam isso como um elogio, que se ele estava numa geração de pessoas malvadas. Se tivesse uma geração de tzadikim, ele teria sido um tzadik maior ainda. E aí ele fala que tem os dorshim, não fala que são rabinos, tem aqueles que entendem isso de uma forma negativa, pejorativa em relação ao Noah. No nível da geração dele, ele sobressaía, ele era um tzadik. Mas se tivesse na geração do Avraham Avinu, do patriarca Avraham, não ia ser considerado como nada, como está na Masechet, o Tratado de Sanhedrin. A pergunta que tem se reforça. Se pode escolher entre falar bem ou não falar bem, porque a Torá pode ter a intenção de falar sobre as falhas do Noah, que na sua geração ele sim era um tzadik, mas que não seria nada em outra geração. A gente tem também no Bava Batra, no Talmud, na página 123, Aleph, é possível que a Torá, na nossa Parashá mesmo em Noah, não fala sobre um defeito, uma desvantagem, um problema num animal impuro, porque não fala, não está escrito Mina Behemá a Teorá, o Mina Behemá Temea. Fala Mina Behemá Asher Einem na Teorá. Não fala que o animal é impuro, mas sim o animal que não é puro. Então usa mais palavras para poder não falar impureza em relação ao animal. A Torá, então, não fala coisas negativas nem mesmo de animais. Como pode ter acrescentado a palavra Bedorotav na sua geração para despertar comentários negativos sobre Noah? Ah, na sua geração ele era um tzadik. Se fosse em outra, teria sido pensado como nada. Já foi explicado que isso se refere às histórias na Torá. Quando são histórias na Torá, a gente pode se dar o luxo, como essa, contando sobre Noah e os animais que ele levou para a arca, que ele levou os animais que não eram puros. Mas quando se refere às leis da Torá, aí a Torá usa normalmente e claramente a linguagem, mesmo que seja tão limpa, porque é uma obrigação para as gerações futuras evitar erros na hora de colocar em prática esses ensinamentos. No nosso caso, se a Torá não deixasse claro que tinha a opinião que o Noah não era tão tzadik assim, poderia se aprender com seu comportamento, que nem sempre foi o mais perfeito e positivo. Então, deixa claro que tem quem julgue que ele interprete, entenda que ele não era tão bom assim. Então, não deve, certamente, aprender tudo como o Noah fez. Não é para falar mal do Noah, mas é para que os outros procurem, por isso que fala Dorshim, se procura aprender do modo correto. No fundo, a discussão não é sobre a realidade, o nível de tzadik, se o Noah era mais ou menos tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa boa, correta. O que importa é o significado da expressão na sua geração e não noutra. Uma opinião fala bem, lechevar, em um elogio, e a outra fala que a gente não deve aprender errado do comportamento do Noah. Não é o Noah, é o que o Noah, como ele se comportou, que a gente deve aprender. O Rabbi Yitzhak também concorda que Noah não rezou por sua geração. E sabe que é porque não tinha em quem se apoiar, como Moshe, porque não tinha os patriarcas ainda. Isso não era uma mancha do Noah, então ele não está julgando para o mal o Noah. Ele quer só esclarecer, evitar uma queda futura em outras gerações, que não é uma falha deixar de rezar por outros. Sim, é uma falha. É uma questão, como a gente falou, de responsabilidade civil. Nós temos responsabilidade civil. E o Rabi Issa também tem responsabilidade civil de avisar aos outros como é uma responsabilidade civil de rezar e se preocupar com a sociedade, com todos que fazem parte do planeta. Por isso, está escrito que deve pesquisar e descobrir que, no fundo, é repulsivo, mesmo que Noah não tivesse outra opção. Precisa sempre procurar meios de rezar e pedir piedade por outra pessoa. Então, não teve um julgamento negativo
do Rabi Isaac, teve sim a responsabilidade civil de aprender o que é o certo, ensinar para todas as gerações. Terminando, no fundo, aprender isso de Noah é um mérito dele. Quando aprendemos isso, e sim, rezamos pelos outros, não como fez Noah, consertamos o erro dele. Quando a gente tenta influenciar as pessoas da nossa geração e a gente não consegue, não devemos, não podemos dizer que não temos responsabilidade. A gente fez nossa parte, fez o possível, foi até onde deu. Não adianta ir só até esse ponto. Mesmo fazendo o máximo pelo Shulchan Aruch, pelo Código de Lei Judaico, e seguindo a Torá da verdade, a Torá Temet, não podemos nos contentar nem ficar satisfeitos. Enquanto a gente não consegue influenciar o mundo a trazer Mashiach, trazer redenção agora, a gente não pode ficar sossegado, deitado em berços esplêndidos, como se diz no nosso hino. Principalmente na época de Kvita de Mesherra, na época do calcanhar de Mashiach, que já está chegando agora, a cada instante, como tem na Halachá, no Rambam, que fala que no final faremos techuvá e seremos redimidos logo. Seja agora, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro. Agora, aqui, já.